Bom, pessoal, minha internet caiu, então o vídeo 3 ele ficou cortado no final. Eu vou continuar daqui, tá? Para a gente dar sequência. Então, eu parei nesse slide. Continuando, eu me referia então à importância da fauna não só para processos de restauração florestal, como também para a interação da agricultura com a biodiversidade. Então, a gente tem vários estudos que já mostram não só os impactos do desmatamento em relação à fauna, principalmente essa fauna que ocorre na borda das florestas, mas também da importância dessa fauna de borda no controle biológico de pragas e doenças na agricultura. Isso já foi provado em plantios de café que eram rodeados de áreas florestadas. Então, a gente tem uma interação muito interessante entre a fauna e os processos de conservação e de restauração florestal, bem como também no processo de controle biológico. Essa imagem ela é uma imagem bem interessante, que ela traz muito da realidade brasileira, infelizmente. Aqui no sul da Bahia, né, quando a gente pega o carro, vai fazer uma viagem entre Porto Seguro e Teixeira de Freitas, a gente vai ver várias cenas muito parecidas ou até piores que essa. A gente tem uma situação de erosão bastante complicada, bastante complexa de ser reestruturada, de ser restabelecida. Em alguns casos, esse processo erosivo ele nem está coberto com pastagem, ele já está terra crua mesmo, né, carne viva, eu como costumo dizer, né, que a cicatriz está sangrando, e a cicatriz da terra, né, o processo erosivo ele mostra muito do quanto essa terra está maltratada, de quanto tempo ela está desmatada e o quanto esse solo está compactado por anos e anos de exploração intensiva aí de pastagem para gado, seja de leite ou seja de corte. Então, quando a gente tem uma situação dessa, é muito difícil a gente trabalhar na perspectiva da regeneração natural, como eu estava comentando nesse slide anterior. Aí, nesse caso aqui, a gente já tem que trabalhar com a introdução de mudas e sementes, com um manejo mais complexo, mais intenso, com uma injeção de energia muito maior para recuperar e restaurar essa área. Então, nesse caso, a gente trabalha com um processo de sucessão de espécies. Eu não posso entrar numa área dessa com o jequitibá, por exemplo. Eu tenho que trazer, né, outras espécies e fazer um processo de sucessão florestal, quase que numa lógica natural mesmo, só que, né, com manejo antrópico, mas eu preciso dar condições para que essa espécie mais exigente entre depois. Então, o que a gente faz? A gente tenta eliminar as gramíneas, fazendo a introdução de indivíduos mais da categoria de espécies pioneiras e também de espécies frutíferas que sejam atrativas de fauna, para também já promover, né, esse serviço ecossistêmico que a própria fauna promove no processo de restauração e de regeneração natural, e só depois de alguns anos que essa área já está restabelecida é que eu posso efetivamente entrar com as espécies mais exigentes, as espécies clímax, né, ou secundárias tardias, que vai trazer um aporte maior de biodiversidade e trazer uma maturidade para esse processo de restauração florestal. Aí eu tenho também a demanda sobre mudas e sementes, e aí na aula que vem eu vou tratar melhor dessa questão legal, né, de como fazer para ter autorização para coleta de sementes, principalmente em unidades de conservação, em parques, em áreas protegidas. Esse é o grande gargalo que a gente tem hoje na nossa legislação, que impede que a gente tenha cada vez mais viveiros produzindo, né, da forma menos onerosa possível as mudas e as sementes para que possam favorecer esse tipo de iniciativa. Aqui é uma carreta repleta de espécies nativas chegando, né, para um processo de restauração, e à direita a gente tem a imagem já de uma área
que já passou por mais de um ano num processo de manejo e que está sendo restaurada aos poucos aí com essas espécies pioneiras, que são espécies que têm um potencial de crescimento muito rápido e por isso elas promovem sombra e biomassa, que são elementos necessários, cruciais para que as espécies clímax possam entrar. Aqui é uma imagem também que eu tirei de um material que eu compartilhei com vocês, que é o documento A Economia da Restauração Florestal, publicado pelo Rubens Benini, que é coincidentemente nosso vizinho aqui, residente em Arraial da Ajuda, e o Rubens ele é engenheiro florestal e é responsável pelo setor de restauração florestal da The Nature Conservancy, é uma das grandes ONGs internacionais que trabalha com a temática da restauração florestal. Então, ele traz aí algumas informações que são extremamente interessantes, divididas por biomas, entre as condições ambientais favoráveis e desfavoráveis para a restauração florestal. Então, a gente destaca que no Brasil ainda, infelizmente, a gente tem, né, alguns grandes desafios a serem superados. E o Rubens ele traz uma reflexão bem interessante no texto que eu deixo de sugestão de leitura para você. Bom, gente, era esse o conteúdo que eu tinha para passar. Então, o link para acesso ao documentário A Lei da Água, e um outro link sobre a apresentação do projeto Verena, que é um projeto que trabalha com restauração com espécies nativas, com reflorestamento, com espécies nativas. Então, dentro dessa temática da restauração florestal, dentro da temática da economia verde, a gente tem um desafio muito grande ainda, que é tentar agregar componentes de biodiversidade, de enriquecer os ecossistemas com biodiversidade depois de anos de exploração a custos reduzidos. Então, esse é um desafio que a gente tem hoje dentro desse cenário de adequação ambiental das propriedades agrícolas, por exemplo. É óbvio que dentro da economia verde a gente tem diversos outros setores que não só o setor agrícola, mas esse é um setor que chama bastante atenção, porque é o setor que mais promove degradação e, ao mesmo tempo, que tem uma arrecadação de PIB muito significativa. Então, quando a gente fala de economia no contexto brasileiro, não tem como não falar de economia e adequação ambiental no contexto da agricultura e das estratégias relacionadas ao universo rural, né? Como que a gente pode aproximar a agricultura da conservação da biodiversidade e da economia verde, pensando em produtos agrícolas que não sejam mais promotores de desmatamento ou promotores de consumo irregular de água para irrigação ou promotores de queimadas, ou enfim, mas que a nossa agricultura possa ter uma visão de curto, médio prazo, pelo menos, com agregação de estratégias de sustentabilidade, que isso é crucial, inclusive, para a própria sustentabilidade econômica. Então, eu encerro a aula de hoje com essa reflexão. Vou disponibilizar os outros materiais e estou à disposição para esclarecimento de dúvidas.